Web scraping é a utilização de softwares para extrair dados de websites de maneira automática, permitindo a captura de qualquer dado público na internet. No vídeo de hoje, desenvolveremos um código capaz de capturar dados de diversas páginas do IBGE e gerar essa tabela aqui. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Naka da Simple Data. Nosso processo de web scraping consiste de 4 simples etapas. A primeira delas é o request. Consiste em fazer uma requisição HTTP no site do IBGE e extrair o código HTML da página. A segunda etapa se chama selector. Nela entendemos como os dados estão organizados na página e depois realizamos a estruturação deles. Próxima etapa, a etapa de limpeza. As informações vão vir com muitos pontos, vírgulas e caracteres indesejados. Para obter uma tabela decente, a gente precisa limpar toda essa sujeira. Etapa final é o export, onde a gente vai salvar a nossa tabela em um formato CSV dentro do nosso Google Drive. E sem mais enrolação, vamos para o código. Primeiramente, vamos abrir o nosso Google Colab. Se você ainda não conhece o Google Colab, eu vou deixar aqui em cima aí na descrição um vídeo que eu te explico tudo sobre como utilizá-lo. Claro que se você quiser usar um Jupyter Notebook no seu computador, não tem problema nenhum. Precisaremos de 3 bibliotecas no nosso código. A primeira delas se chama Request, que vai permitir com que a gente faça uma requisição HTTP e extraia o HTML da página. A segunda é o Beautiful Soup, que vai permitir que a gente extraia informações do HTML que a gente obteve utilizando seletores de HTML e CSS. E o nosso amado Pandas, para limpar os dados e exportá-los para CSV. Vamos criar a função mais importante do nosso código, que se chama Scrap State Info. Ela recebe como argumento a sigla do estado e devolve para a gente um dicionário Python com as métricas. Simples, né? Primeira coisa da nossa função será um print do estado que ela está capturando. Agora está na hora da gente fazer o request, mas antes disso, vamos dar uma olhada no site do IBGE. Os dados que a gente está buscando estão na seção de cidades e estados do IBGE. Aqui tem muitas informações como a área territorial, população, densidade demográfica, matrículas no ensino fundamental, IDH, receitas, despesas, rendimento mensal per capita, total de veículos. Então tem um monte de informação super valiosa aqui. E se a gente for ver a URL do site, a única coisa que muda é a sigla que está aqui no final. Então se a gente quiser mudar para outro estado, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente só precisa mudar essa sigla para RJ. E se a gente quiser mudar para outro estado, como a Bahia, a gente só precisa colocar BA. Isso é muito importante para o nosso script, porque é desse jeito que a gente vai automatizar a coleta de informações para todos os estados. Nossa próxima etapa, então, é criar a variável stateURL, que vai ser a URL com a sigla do estado no final. E agora estamos prontos para fazer o request com essa URL. É só digitar requests.get e passar a URL que a gente acabou de montar. Executando a célula e olhando o resultado do request, a gente pode ver um response 200. Isso significa que a nossa requisição foi um sucesso. Bom, e chegou o momento da gente realmente extrair os dados que a gente quer da página. Vamos instanciar o Beautiful Soup passando 2 argumentos. Primeiro, page.content, que tem o HTML da página. Depois a gente fala para ele html.parser. Parser esse HTML aí. E agora, com HTML parseado, a gente consegue utilizar os seletores de CSS e extrair os dados finalmente. Vamos lá, se você nunca mexeu com CSS, isso vai ser meio esquisito. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. O segredo de um web scraping é entender como a página está estruturada. Nessa página, por exemplo, todos os indicadores estão dentro de uma classe chamada indicador. Um bom nome, né? E dentro dessa classe indicador, tem 2 classes filhas, uma classe indi-label e outra classe indi-value. Então, para pegar todos os indicadores da página, a gente só precisa pegar todas as classes indicador e todas as classes filhas dentro dessa classe indicador. Vamos para o código que vai ficar tudo mais simples. Bom, como acabamos de conversar agora, precisamos pegar todas as classes indicador. Então vamos utilizar sup.select. No nosso caso, o seletor que queremos é a classe indicador.
Para falar que é uma classe, a gente precisa colocar ponto indicador. E retornando essa variável que criamos e executando a célula, o resultado é uma lista com todos os indicadores da página. Mas a gente ainda precisa entrar um pouco mais a fundo e pegar a label e valor de cada indicador. E para fazer isso, a gente pode percorrer essa lista aplicando seletores novamente, só que dessa vez seletores IndLabel e IndValue. Como o select do Beautiful Soup sempre retorna uma lista, a gente pode pegar o primeiro elemento dessa lista, abrindo colchetes e 0, e depois vamos pegar o atributo text do resultado do select. Executando a célula, a gente pode ver todos os indicadores de São Paulo. Ops, esqueci de colocar um ponto aqui na classe IndValue. Agora sim. Todos os indicadores lá da página estão aqui. Governador, capital, gentílico, área, etc. Tá meio esquisito o texto da direita, né? Não se preocupa, na etapa de limpeza a gente vai limpar toda essa meleca. Uma última coisa nessa função. Vamos fazer uma adaptação nessa list comprehension para o nosso resultado final ser um dicionário em vez de uma lista. Isso vai facilitar a nossa vida quando formos usar o pandas. Então, vou mexer um pouco aqui. Em vez de um list comprehension, vamos fazer um dict comprehension. A chave do dicionário vai ser IndLabel e o valor vai ser IndValue. Agora o negócio tá bonito, hein? Só mais uma coisa nessa função, eu prometo. Vamos criar uma chave chamada estado, passando a sigla do estado que a gente recebe lá em cima. E pronto, agora a gente tem essa função bonitona que consegue pegar as informações de qualquer estado. Agora vai ser a hora mais legal. A gente vai executar essa função que a gente criou para todos os estados brasileiros. Aqui embaixo, em uma nova célula, eu criei uma lista com a sigla de todos os estados. Agora, dentro de um list comprehension, a gente vai percorrer a lista e vai chamar a função para cada estado. Jogando tudo isso numa variável chamada statusData, e agora é só esperar um pouco que o nosso script está passando pela página de cada estado e extraindo a informação para a gente. Beleza, pessoal, a primeira etapa de aplicar o request foi concluída com sucesso e a segunda etapa de aplicar seletores de CSS foi um sucesso. Em uma nova célula, a gente vai criar agora um tabelão, um data frame utilizando pandas. Como o nosso resultado já está em uma lista de dicionários, é só passar a lista direto para o pd.dataframe. E aí, utilizando o método head, a gente consegue ver as primeiras linhas da nossa tabela. Mas não está bonito ainda a nossa tabela. Para que a gente consiga realizar operações matemáticas nela, é necessário que a gente trabalhe com números. Usando o método info, a gente consegue ver aqui informações como nome, quantidade de nulos e tipo de cada coluna. Nosso problema é que todas as colunas estão com esse dtype object, e aqui no nosso problema isso seria equivalente a uma string. E para conseguir fazer operações matemáticas na nossa tabela, é necessário que essas colunas numéricas estejam com tipo int64 ou float64. Então vamos para a próxima etapa, utilizando o pandas para limpar essa meleca. Pessoal, a etapa de limpeza eu vou passar rapidamente por algumas funcionalidades do pandas. Se vocês quiserem uma playlist que eu explique mais em detalhes como funciona o pandas, deixa eu saber, coloca nos comentários. Uma boa prática quando você vai alterar um data frame original é você fazer uma cópia dele, para se você fizer alguma besteira, você não ter que recarregar o data frame. Uma boa convenção para nome de colunas é usar snake case, ou seja, letras minúsculas separadas por underscore. Então vamos mudar o nome dessas colunas, em seguida vamos mudar a ordem delas também, para deixar primeiro as colunas do tipo texto e depois as colunas numéricas. E agora, vamos tirar a sujeira dos dados. Para exemplificar, vamos analisar uma das colunas mais chatas que tem aqui, que é a coluna de área territorial. Para transformar isso aqui numa coluna numérica, a primeira etapa é tirar esses pontos separando milhares. A segunda etapa é ajustar o separador de decimal. Nesse caso aqui, eles estão usando vírgula. O ideal no nosso caso que estamos mexendo com Python seria mudar isso aqui para ponto. A última etapa para limpar essa coluna é extrair somente o valor da área, limpando os espaços, limpando os quilômetros quadrados e tirando também esse 2020 perdido. Essa mesma lógica que a gente falou agora pode ser utilizada para outras colunas de uma forma muito parecida. E utilizando o método replace do pandas, isso fica bem fácil, porque a gente consegue limpar várias colunas
numa única tacada. Utilizando o método replace, o primeiro argumento que a gente vai passar será um dicionário. Esse dicionário vai conter vários pares de regex para ele encontrar no data frame e de substituições que ele vai fazer quando encontrar essa regex. Ficou meio confuso isso daí, né? Vamos fazer um exemplo e vai ficar mais simples. Primeiro, vamos remover todos os pontos do data frame. Então, no primeiro item do nosso dicionário, a chave dele vai ser uma regex capaz de encontrar os pontos no data frame. Como os pontos são um caractere especial nas regex, ele precisa de uma barra invertida chamada de escape. Assim, com essa barra invertida, um ponto será de fato um ponto. No valor dessa chave, a gente vai colocar uma string vazia, para ele remover os pontos. É importante passar também um segundo argumento, regex igual a true. Dessa forma, o Pandas vai saber que a gente está passando uma regex para ele fazer o replace. Nessa tabelona azul, eu vou inventar alguns valores e a gente vai ver o que vai acontecer. Executando essa primeira regex, todos os pontos foram eliminados do data frame. Mas que beleza, hein? Esse é um jeito muito eficiente de limpar os dados, e o que a gente tem que fazer para limpar mais ainda é adicionar novos itens no nosso dicionário. Vamos fazer um próximo item que é substituir as vírgulas que estão separando as casas decimais por pontos. Como as vírgulas não são nenhum caractere especial das regex, a gente pode escrever elas normalmente. E executando esse trecho aqui, as vírgulas sumiram. Agora vamos voltar para o Google Colab e executar essa mesma lógica, só que com mais itens e deixar o nosso data frame completamente limpo. Pegando a nossa data frame e chamando o método replace, a gente vai passar um dicionário com vários pares de substituição. Executando a célula agora com o método head para ver as primeiras linhas, o nosso data frame está perfeito. E olha só a diferença do nosso data frame final para o data frame original. Está muito melhor. Pessoal, última etapa da limpeza. O nosso data frame já está limpo, mas as colunas numéricas ainda não estão com tipo numérico. Essa lista, numCalls, tem todas as colunas que a gente quer converter para um tipo numérico. A gente vai precisar do apply do Pandas. Com ele, eu vou aplicar a função strip em todas as colunas numéricas. E não é o strip que você está pensando não, hein? Esse strip aqui é aquele famoso trim. Ele tira espaços nas bordas de uma string. E a última etapa é utilizar o apply com o pd.toNumeric, que vai converter todas as nossas colunas numéricas para um tipo numérico. Chamando o método info para ver os tipos das nossas colunas, tem alguns que estão com int 64, como população, por exemplo, e alguns com float, como área e DH. O que finaliza a nossa etapa de limpeza com sucesso. Vamos realizar agora o export, que é a etapa mais simples de todas. É só abrir uma nova célula, a gente vai importar o módulo Drive da biblioteca google.colab, utilizar o método mount para que o nosso Google Drive fique acessível e finalmente utilizar o método toCSV do nosso data frame e passar o path onde a gente quer que o nosso CSV seja salvo. Você só deve executar a linha drive.mount uma vez. Como eu já executei ela, eu vou comentá-la. E executando o código agora, o nosso CSV já foi parar na nossa pasta do Google Drive. E olha o bonitão aqui. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente conseguiu completar todas essas etapas com sucesso e criar um script capaz de capturar os dados do IBGE de maneira automática. Se esse vídeo aqui te trouxe algum conhecimento novo, não deixa de dar um like, se inscrever no canal, isso vai ajudar muito a gente a crescer. Valeu pessoal, até o próximo vídeo!